a tecnologia que nos ajuda, que nos proporciona esses encontros virtuais, né, esses encontros à distância, é a mesma que às vezes nos traz alguns problemas, como o de hoje, né? Estamos um pouco atrasados, estamos muito atrasados, mas bom que estamos iniciando. Queremos pedir desculpas, mas são coisas da vida e a vida segue e o trabalho continua, né? Falar para vocês que o município de Cristópolis tem investido na melhoria da educação. Nós investido em formações, como é o caso dessa aqui agora, investido em equipamentos, em melhoria da rede, que precisamos proporcionar a você, servidor, uma condição digna de trabalho. A cada dia, a cada semana, o município quer investir na condição de trabalho de vocês e em consequência, queremos uma melhoria no aprendizado. Sabemos que o ano de 2020 e 2021 não tem sido fácil, é um ano atípico, mas que, graças a Deus, nosso município tem saído bem. Nós temos tido todos os cuidados de seguir a lei, de obedecer às leis, e sem deixar o aluno prejudicado, né? Que é o nosso alvo principal. Eu costumo falar, não adianta nenhum investimento, não adianta nada que o município gaste, que os esforços de toda a equipe de profissionais, se o alvo principal não for o aprendizado de nossas crianças. Então, estamos abrindo hoje esse canal no YouTube que vai facilitar nossas comunicações, apesar do transtorno do primeiro dia, mas, mais uma vez, peço desculpas. E eu passo para vocês a professora, coordenadora Aline, que vai falar com vocês durante essa hora, e eu tenho certeza, viu, que será uma boa palestra. Tenha todos um bom dia e fique com Deus. Bom dia, gente. É um prazer estarmos aqui. Gostaríamos de pedir desculpa também pelo tempo que vocês esperaram, mas como o nosso secretário falou, a gente espera que sejam momentos proveitosos que virão agora. Primeiramente, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação, em nome do secretário Flávio, pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre o ensino híbrido e a nova sala de aula. Como nós estamos pelo YouTube, eu sei que a maioria me conhece, e eu gostaria de estar me apresentando, porque muitas pessoas podem não me conhecer. Então, quem sou eu? Qual é o meu lugar de fala? O meu nome é Aline Gonçalves Vieira Lacerda, mulher, baiana, cristopolense, apaixonada por educação, curiosa em relação às novas tecnologias e estudiosa dos processos de ensino e aprendizagem. Sou especialista em psicologia da educação, coordenação pedagógica, gestão escolar, pedagogia social e educação de jovens e adultos em andamento e estudante especial do mestrado em ensino na UFOB. Atualmente, sou coordenadora pedagógica efetiva da Rede Estadual de Educação da Bahia e professora contratada pela Rede Municipal de Ensino em Cristópolis, ali no Colégio Municipal São Pedro. E eu aproveito para mandar um abraço para todos os meus colegas que ali estão e nas outras escolas também. Então, hoje, nós estaremos realizando uma trilha nessa manhã, e o nosso ponto de encontro nessa trilha é esse. Foi uma pesquisa que nós realizamos com professores de Cristópolis, 42 professores, vice-diretores, diretores, coordenadores pedagógicos, 45, na verdade, responderam o nosso questionário, e é a partir daí que a gente vai começar o nosso encontro.
Depois nós estaremos falando um pouco sobre o ensino híbrido e as suas possibilidades. E, finalmente, estarei contando também um pouco da experiência do Colégio Estadual de Cristópolis, primeira escola a voltar presencialmente aqui no nosso município. Então, qual foi a primeira pergunta que nós realizamos na nossa pesquisa? Primeiro, nós quisemos saber em qual escola municipal os nossos professores e gestores, coordenadores pedagógicos estavam atuando. Como vocês podem ver aqui, nós temos representantes de todas as escolas, de todos os colégios, escolas do campo, todos os representantes estiveram respondendo ao nosso questionário. E aí nós quisemos saber qual a função na escola. 84,4% dos respondentes possuem a função de professor, nós temos 8,9% de coordenadores pedagógicos e o restante de gestão, são diretores e vice-diretores. Então, vocês podem ver também aí que as escolas estão bem representadas, com professores, vice-diretores, diretores e coordenadores pedagógicos. Na sequência, nós quisemos saber se o professor realizou atividades remotas impressas, se a escola realizou para os alunos durante a pandemia. É muito bom ver esse dado, nós vimos aqui que 100% respondeu que sim. 100% realizou atividades remotas durante a pandemia. Como o secretário Flávio falou, a gente está vivenciando um momento atípico, não tem sido momentos fáceis, não é uma situação muito difícil que as escolas do Brasil e até do mundo enfrentaram e estão enfrentando, mas aí nós vemos que Cristópolis não ficou parado, 100% realizou atividades remotas. Como foi o envolvimento dos seus alunos nas atividades pedagógicas? Vocês estão vendo aí o gráfico, muitos disseram que foi bom, mais que 50%, 37,8% disse que foi regular e o restante disse que foi ruim. Então, assim, a gente olha com preocupação esses dados, porque a gente sabe que nada substitui a presença de um professor, né? A gente sabe da importância do professor. E o envolvimento não foi como nós esperávamos, e isso a gente tem visto acontecer em diversas escolas do nosso país. Ali no Colégio Estadual de Cristópolis também a gente percebeu isso, que os alunos nem todos se envolveram tanto. Quisemos saber se o professor realizou algum outro tipo de atividade, tais como aulas no Google Meet, atendimentos via WhatsApp ou atendimentos presenciais. 95,6% dos respondentes disseram que sim, que realizaram um outro tipo de atividade, além das atividades remotas impressas, e isso é muito bom. Quisemos saber como que esse profissional avalia o envolvimento dos alunos nas atividades que nós citamos anteriormente, atividades via Google Meet, WhatsApp, atendimentos presenciais. 51,1% disse que avalia de forma boa, que foi um bom envolvimento, 46,7% disse que foi regular, e nós temos aí esse percentual que diz que foi ruim. Então, assim, a gente percebe que foi, de certa forma, bom, mas poderia ser melhor também o envolvimento dos alunos nessas atividades. Perguntamos se os profissionais estão realizando o plantão pedagógico com seus alunos. 93,3% diz que sim, que está realizando o plantão. E o restante aí diz que não, mas 93,3% já é um número muito bom, não é? Quisemos saber como que os nossos profissionais estão percebendo o desenvolvimento dos alunos que estão participando dos plantões. 37,8% disse que está sendo que os alunos estão aprendendo de forma satisfatória, 33,3% disse que ainda não tem opinião sobre o assunto e mais de 40% disse que está vendo, mais de 35%, eu não consigo ver o número aqui por conta, a minha tela está ruim, tem um link aqui aparecendo, mas eles disseram que vem com bastante preocupação, pois o rendimento dos alunos não está satisfatório. E a gente se preocupa muito assim, com esse período pandêmico. Assim, eu acho que é uma preocupação geral, tanto dos pais quanto dos educadores, em relação ao desenvolvimento dos alunos. Aqui nós perguntamos de forma específica em relação aos plantões. Depois nós quisemos saber se ele conseguiu algum contato com a família do aluno durante o ensino remoto.
Esse contato com a família, a gente sabe o valor que tem. A grande preocupação da pandemia relaciona-se à perda do vínculo. É muito triste quando o aluno, quando a família perdem o vínculo com a escola, porque a gente sabe que para muitos assim a escola é um referencial e para algumas comunidades a escola é a representação do Estado ali naquela comunidade também. Então assim a gente sabe o quanto que é importante e o quanto que os estudantes às vezes eles ficam vulneráveis quando eles não estão na escola. E aí a gente viu que 60% conseguiu manter algum tipo de contato com os familiares. Depois nós temos o 31,1% disse que poucos conseguiram manter contato, mas com poucos familiares, e 8,9% disseram que não conseguiram contato com os familiares. Quanto à devolução e resolução dos módulos, como você avalia a sua turma? Nós vimos aí que mais Aí nós perguntamos se mais da metade devolveu os módulos respondidos. Nós estamos vendo aí o percentual, um percentual acima de 50%. Todos os alunos devolveram os módulos respondidos. 31,1% dos respondentes disseram que todos os alunos devolveram o módulo. E aí, como vocês podem ver no gráfico aí em vermelho, metade, menos da metade devolveu os módulos respondidos, e em verde, a maioria não devolveu os módulos respondidos. É um percentual menor, mas é preocupante, não é? Porque a gente sabe que os módulos, eles, apesar de que, claro, que nem se comparam a uma sala de aula, mas eles são importantes. E aí nós perguntamos, por fim, quais as preocupações dos educadores de Cristópolis quanto ao retorno híbrido e quais as sugestões que eles dariam à Secretaria Municipal de Educação para esse retorno. E aí nós dividimos aqui em duas partes. A primeira delas está relacionada às preocupações. E a primeira preocupação, claro que nós não colocamos todas as respostas, a gente foi fazendo aí de forma representativa, assim, foram 45 respostas, e aí a gente tentou fazer um resumo das que mais se sobressaíram. Então, a primeira preocupação é como reduzir o déficit de aprendizagem deixado pela pandemia. Eu acho que essa é a grande pergunta, não é? Como fazer isso? Como diminuir esse déficit, que a gente sabe que já era grande. Nós sabemos que a nossa educação no país nunca foi uma educação com qualidade, né? Se nós compararmos com outras realidades, e a gente sabe o quanto que os nossos meninos e meninas precisam de uma educação de qualidade. Então, como reduzir esse déficit? Essa é a grande pergunta dos professores e a grande preocupação. Uma outra é em relação aos alunos que não tiveram apoio familiar, ou então aqueles alunos que sequer participaram dos plantões na escola. Então, são alunos que ficaram distantes totalmente, não é? Houve uma grande perda aí relacionada ao vínculo. Então, é uma preocupação também dos professores. Eles também se preocupam quanto ao retorno híbrido em relação à aglomeração. É uma das grandes preocupações, porque eles entendem que a pandemia não chegou ao fim. Então, eles não querem que nem eles se arrisquem, nem que os alunos se arrisquem, nem as famílias, porque quando o aluno vai à escola e volta para sua casa, se ele for contaminado, ele corre o risco de levar o vírus para casa. Então, é uma outra preocupação dos professores e gestores. Eles também se preocupam com os alunos que segundo eles, não possuem interesse pelos estudos. Eles se preocupam com dificuldades seríssimas de leitura e escrita. Claro, leitura e escrita é a grande base, não é, para as demais coisas. Então, os nossos educadores estão preocupados nesse sentido. Com déficits, eu vi algumas respostas onde eles diziam, olha, alguns alunos do pré-2, por exemplo, foi direto para o primeiro ano, algo assim, alunos do quarto, alunos que ficaram quase 2 anos e foram para uma série seguinte, e alunos que estavam em fase de alfabetização talvez não conseguiram ainda realizar todo esse processo, né, de leitura e escrita. Então, é uma preocupação. Eles se preocupam também com alunos que foram aprovados de forma automática em 2020, eles se preocupam com a readaptação desses alunos. Há quem diga que nós nunca voltaremos ao normal, e de fato é assim, não é voltar ao normal. Não. Eu acho que jamais, assim, eu acho que a gente precisa pensar onde a gente pode evoluir a partir daqui. As perdas foram grandes e tudo, mas onde a gente pode evoluir. Eles também se preocupam com crianças e adolescentes que não se vacinaram. Os nossos educadores sabem que tem crianças e adolescentes que não tomaram a vacina.
física de algumas escolas, com as salas inadequadas. Eles se preocupam também com professores que resistem a novas tecnologias, e a gente sabe que as tecnologias, elas são importantes, e existe um leque de possibilidades nas tecnologias, mas a gente sabe que algumas pessoas alguns profissionais ainda são bastante tradicionais e resistem às novas tecnologias, e eles se preocupam também com o esgotamento psicológico, com o cansaço mental e com a falta de entusiasmo que a pandemia gerou. E a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Se a gente for pensar, quem não está esgotado mentalmente, não é? De todo esse período que a gente vivenciou, um período bastante tenso, um período bastante conturbado, que causa cansaço mental, por mais que muitos achem que não, mas é algo que mexe com as nossas mentes, que mexe com o psicológico, e gostaria de corrigir aqui o slide, falta de entusiasmo. Muitas vezes isso gera a falta de entusiasmo. E agora, quais são as sugestões para o retorno? Eu acho bastante interessante, porque assim, é bom a gente ouvir a voz dos educadores. O que é que eles sugerem para que as escolas voltem e voltem de forma segura? Algo que eu achei bastante interessante foi que muitos disseram, olha, eu não vejo a hora de voltar, eu não estou mais conseguindo ficar longe, assim, eu quero voltar, mas eu gostaria de sugerir isso, para que a volta aconteça da melhor forma possível. Então, a primeira sugestão é a criação de protocolo de segurança, que exista um protocolo que vá garantir, ao menos em parte, a segurança nas escolas. A gente sabe que 100% é praticamente impossível, mas é interessante que se tenha, eles sugerem esse protocolo. O questionário traz também o cumprimento rigoroso do protocolo de segurança. Eles pedem que não apenas se crie um protocolo, mas que ele seja cumprido à risca. Então, os educadores pedem que as escolas tenham uma boa infraestrutura, que haja sinalização nas salas, que haja cuidado em relação aos lanches, à entrega dos lanches, à higienização, né, ao manuseio dos alimentos. Eles pedem também cuidado em relação ao transporte escolar, que os nossos alunos possam ser transportados com a maior segurança possível. Eles pedem que as escolas tenham álcool em gel, dispensers com álcool em gel e sabão disponível, que o uso de máscara seja rigorosamente cumprido, tanto pelos alunos quanto pelos profissionais, é uma coisa que não dá para abrir mão ainda. Eles sugerem também que se tenha marcadores no chão, dizendo qual a distância que as pessoas devem ter umas das outras. Uma outra sugestão é suspensão das aulas por dia determinados, nos casos de servidores suspeitos de Covid, ou uma escola inteira com um caso ou outro confirmado. Então, é interessante que se saiba quantos dias as aulas serão suspensas, porque a gente precisa evitar que o vírus continue a se alastrar. Cuidado redobrado com a limpeza e disponibilização de funcionários suficientes para tal. Então, a limpeza é algo bastante importante nesse momento de retorno, né? Então, é preciso que se tenha esse cuidado, que as escolas tenham esse cuidado com a limpeza, e eles sugerem que a secretaria coloque funcionários suficientes nas escolas para isso. Eles sugerem também a distribuição de kit Covid para os alunos, que sejam distribuído álcool em gel e máscaras para os alunos. Realização nos primeiros dias de aula de palestras com psicólogos e profissionais que possam orientar os alunos, e eu não coloquei aqui, mas eu me lembro que alunos e servidores, quanto aos cuidados. Então, é importante que se tenha essa palestra inicial, não é, com pessoas que possam estar orientando os alunos. Mais sugestões que os nossos profissionais deram para o retorno, que o retorno de professores que já têm ao menos 15 dias que tomaram a segunda dose da vacina, eles sugerem que os professores voltem depois de 15 dias que tomaram a segunda dose, que haja mais oferta de formação para professores sobre as novas metodologias, que haja uma adaptação curricular com base nas necessidades. Nós vamos falar disso mais à frente aqui da nossa trilha, vamos falar sobre essa questão da curricular. Não adianta a gente fingir que nada aconteceu
e voltarmos sem essa adaptação, é importante. Eles sugerem também atividades diagnósticas com os alunos, que já nos primeiros dias de aula, nos primeiros dias de retorno, se realizem atividades diagnósticas. Eles sugerem a realização de um replanejamento. Alguns colocaram um novo planejamento anual, com base no diagnóstico que eles sugerem que seja feito logo no início. Uma outra sugestão também é o foco nas disciplinas de português e matemática, pois eles compreendem que essas disciplinas são base para as demais. Então, alguns até sugeriram assim, olha, que se deixe de trabalhar por uns dias as outras disciplinas e que o foco seja que todos se voltem para o português e para a matemática. Tem uma sugestão que eu achei bem legal, é que os alunos sejam educados para a pesquisa, que os alunos, e a gente vai falar disso também mais na frente, que os alunos sejam autônomos, que os alunos busquem o conhecimento. Eles sugerem também uma oferta de todo o suporte necessário através da Secretaria Municipal de Educação, que a Secretaria esteja dando suporte, e está cortado aqui para mim, gente, vocês não conseguem ver, mas aparece aqui uma faixa, e eu não consigo ler aqui o final, mas é no sentido de uma união. Eles sugerem que haja união de todos os profissionais para um recomeço. Então, se não existir união, dificilmente nós recomeçaremos de forma segura. Então, essas são as sugestões, essas são as preocupações. É esse o quadro do que pensam os nossos profissionais de educação em Cristópolis. Então, eu gostaria de pedir ao Cláudio, que está me ajudando aqui, para que colocasse a canção. É uma canção que vai marcar aqui a nossa trilha, a nossa viagem durante essa manhã. Quando a gente viaja, sempre tem uma música, não é que a gente se lembre e diz, olha, essa música aqui marcou minha viagem. Eu queria pedir o Cláudio para colocar aqui uma canção que vai marcar a nossa trilha, que vocês vão ver que tem tudo a ver com esse... Já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Vindo infinito. Já foi.
E aí a gente trouxe aqui uma frase do Isaac Asimov, que ele é um dos grandes nomes da ficção científica, e ele, em 1964, ele conseguiu prever que um dia nós estaríamos utilizando a internet para a gente se conectar com outras pessoas. Ele diz, olha, você terá um teclado onde você digita suas perguntas. Eu acho que isso também pode acontecer com um comando de voz. Você poderia falar com essa coisa e essa coisa poderia falar com você. Eu tenho algo aqui que pode lhe interessar. Olha que previsão legal, não é? Em 1964, ele conseguiu aí imaginar que um dia nós viveríamos essa situação. Mas aí quando a gente está numa viagem, a gente sempre vê imagens interessantes, não é? Os avisados que não só o Isaac conseguiu prever lá em 1964, mas em 1941, o Instituto Universal Brasileiro já realizava cursos por correspondência. Quem é que se lembra daqueles... Eu vou denunciar a minha idade, a idade de muitos, né? Mas aqui, quem se lembra daqueles envelopezinhos dos Correios, que eles ofereciam cursos de violão, curso de administração, curso de culinária, eram diversos cursos. Então, em 1941, e aí a gente pergunta, era ou não era um sinal de que logo, logo nós poderíamos fazer muito mais coisas à distância? Porque era um Instituto Universal Brasileiro e eles conseguiram, em 1941, ofertar curso para o Brasil inteiro. Tem também a Universidade de Stanford, que ela, em 1980, já trabalhava com o AVA. Olha só que legal, uma espécie de Moodle ali, onde os alunos conseguiam interagir. E aí, em 2000, chegam os smartphones, a internet das nuvens, não é? Então, em 2000 já. Então, era um sinal de que um dia nós estaríamos usando as tecnologias para tudo. Quem aqui já assistiu os Jetsons, o desenho? Vocês achavam que esse dia nunca ia chegar? Olha só, eles fazendo videoconferências, várias videoconferências com o chefe durante o dia. Nos Jetsons era assim, consultas médicas online, eles já conseguiam fazer, até aulas de ginásticas online, muitas videochamadas com amigos, com familiares. Olha que previsão futurista, não é? Como eles tinham uma visão de futuro, como os Jetsons já tinham essa visão de futuro, mesmo assim, anos-luz de distância, mas eles já conseguiam. E aí eu trago também aqui a BNCC, as competências gerais da BNCC, que elas chamam a atenção da gente para um monte de coisa. Elas chamam a atenção da gente para a responsabilidade e cidadania. É uma das competências que o aluno deve se desenvolver, a 10ª. Tem a empatia e cooperação, que é a 9ª, autoconhecimento e autocuidado. Engana-se quem pensa que o aluno vai para a escola só para aprender a contar, aprender os números, para aprender a escrever. Não é só isso. Vejam que leque de possibilidade, argumentação, é preciso que o aluno saiba argumentar, trabalho, projeto de vida. Uma outra competência é a questão do conhecimento, valorizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, pensamento científico crítico e criativo. Uma outra competência que a escola precisa trabalhar com os alunos e que está na base. A questão do repertório cultural. Tem até uma discussão sobre a cultura escolar, o quanto que é importante que a gente mude a cultura escolar, a questão da comunicação, utilizar diferentes tipos de linguagens, e tem a cultura digital, que é sobre ela que a gente mais vai falar aqui. E é engraçado que a gente vai falar de cultura digital e a gente está sentindo na pele aqui o quanto que é algo complexo, mas é algo possível, com muita paciência a gente consegue. Então, a BNCC também ela já chama a atenção da gente para essa cultura digital. Olha só, mais um caminhante aqui que vai nos ajudar nessa nossa trilha, nessa nossa viagem. Olha o que o Mandela disse: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não vou enfrentar esse negócio de ensino híbrido, de novas tecnologias, porque eu não vou conseguir, eu vou acabar perdendo. Mas para Mandela, não. Para Mandela, a gente não perde, a gente aprende. Ou a gente ganha, ou se não ganhar, eu não perdi. Na verdade, eu aprendi.
Então, mais um caminhante aqui que a gente encontra aqui na nossa trilha e que nos traz uma dica bem interessante. Agora a gente vai explorar um pouco a trilha, não é? Quando a gente, nós que somos os trilheiros aqui dessa manhã, a gente vai explorar a trilha pensando de forma mais profunda sobre o ensino híbrido. Tem gente que diz assim, olha, eu não entendo esse negócio de híbrido, eu não entendo. Mas híbrido significa misturado, significa mesclado. São diversas coisas juntas, o hibridismo. E a educação, gente, se a gente for pensar na educação, a educação sempre foi misturada, não é verdade? Sempre foi híbrida, ela sempre conseguiu combinar vários espaços, vários tempos. Hoje a gente está falando do tempo escola, do tempo casa, atividades, metodologias, públicos, só que era de forma muito lenta. As ações eram muito tímidas. Agora, esse processo, com a mobilidade, com a conectividade, é muito mais perceptível, é muito mais amplo, é muito mais profundo. Trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo. E vocês vão ver lá na frente, com uma das imagens da nossa trilha, que é assim que a gente deve ver a educação, como um grande ecossistema. Nós aprendemos através de processos organizados, juntos com processos abertos, com processos informais. Engana-se quem acha que a única forma do aluno aprender é na escola. Nós estamos percebendo mais do que nunca que não. E a pandemia tem nos mostrado isso. Claro que a pandemia ela foi uma desgraça na vida dos brasileiros, do mundo inteiro. Mas a gente precisa dizer, olha, tá, eu entendo que não foi bom, eu entendo que isso nunca deveria ter acontecido, mas o que é que eu posso tirar de bom disso aqui? Então, a gente percebeu que a escola não é o único lugar de aprendizagem. Nós aprendemos quando estamos com um estar em casa, é possível se aprender sozinho, é possível se aprender com colegas, é possível se aprender, inclusive, com desconhecidos. E a gente aprende de forma intencional e a gente aprende de forma espontânea. Às vezes a gente nem percebe que é uma aprendizagem, mas a gente está ali aprendendo, e isso é muito bom. Então, o ensino híbrido é tudo isso, é essa mistura, é esse hibridismo. E o ensino híbrido é um modelo bastante interessante, e no Brasil ele chegou em 2014, mas ele já acontece... existem pesquisas que dizem que o ensino híbrido já acontece há mais de 30 anos em outros países. Mas como é que funciona mesmo o ensino híbrido? Ele é um modelo que respeita o ritmo de aprendizagem. O ensino híbrido, ele respeita o ritmo de cada aluno, ele é um ensino personalizado. A gente não olha para o aluno e vê todos ali de forma iguais, uniformes, não. No ensino híbrido, a gente consegue olhar para cada aluno dentro da sua particularidade, dentro da sua idiosincrasia. Ele incentiva o protagonismo juvenil. Algo bem legal do ensino híbrido, gente, é que o aluno ele deixa de ser um mero receptor. Ele deixa de ser passivo, ele passa a ser protagonista, ele passa a ser sujeito do processo. Ele não é apenas um objeto que está ali para receber conhecimento, não, mas ele é sujeito. O ensino híbrido, ele muda a cultura avaliativa, existe um foco na autoavaliação. A ideia do ensino híbrido é que o aluno consiga se autoavaliar, que o aluno consiga perceber quais as competências, quais as habilidades que não foram consolidadas e que precisam se consolidar. O ensino híbrido também, ele aprofunda o conhecimento que é construído na aula tradicional. Através do ensino híbrido, o aluno consegue ir muito mais além do que tão somente aquilo que ele vê numa aula tradicional. E ele é um ensino maravilhoso porque ele possibilita a colaboração entre os pares nos processos de ensino-aprendizagem. As pessoas não se tornam ilhas, elas não vivem isoladas no ensino híbrido, pelo contrário, é uma cadeia, é como se fosse um ecossistema, todos ali juntos com o mesmo objetivo. Tá, eu entendi o que é o ensino híbrido, eu entendi mais ou menos como é que funciona, mas como é que o professor deve agir dentro do ensino híbrido? Como é que deve ser a atitude de um bom professor? Porque eu não quero ser um professor ruim, eu quero ser um bom professor. Bom, então tem alguns degraus aí que o professor precisa subir para conseguir. O primeiro deles é disposição para inovar. Não é possível se fazer ensino híbrido sem disposição para inovar.
Se eu não tivesse a consciência como professora, se a gente não tivesse a consciência como educadores, que a gente precisa inovar, a gente vai ter que desistir de educação e procurar fazer outra coisa na vida, porque a educação, ela não, a cada dia mais, ela não vai permitir pessoas que não inovem, ela não vai permitir pessoas que fiquem no tradicionalismo. Não é nem a educação que não vai permitir, é o mundo que não vai permitir. A gente está vendo que as mudanças, elas acontecem de uma forma tão assustadora que, enquanto a gente está aqui nessa fala, muitas inovações já foram criadas, muitos projetos já foram concluídos e outros já foram iniciados. Então, é preciso também que o professor, que o educador, quando eu falo professor, gente, eu entendo que o coordenador pedagógico, a equipe gestora, todos precisam conhecer as ferramentas digitais, eles precisam conhecer as tecnologias. Ah, Aline, mas eu estou nesse negócio há muito tempo de educação, eu não aprendo mais, eu não vou nem tentar porque eu não aprendo. Aprende sim, gente, é possível. Claro, a gente não quer virar um Bill Gates da vida, não é? Mas a gente pode aprender muitas coisas que vão nos ajudar a inovar a nossa prática pedagógica. Mas tem que ter aquele negócio que a gente falou lá no início, é disposição para inovar. Quando a gente tem disposição, quando a gente tem vontade, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente vai longe. Mas se não tiver nada disso, realmente não vai. Uma outra coisa é saber efetivar a prática pedagógica. A gente precisa ser ávido por conhecimento. A gente precisa correr atrás do conhecimento, tentar compreender como que as coisas acontecem. A gente precisa ver o que é que as pessoas estão pesquisando, o que é que está sendo descoberto aí no mundo educacional, para que a gente consiga efetivar a nossa prática pedagógica. A gente não vai querer ser um profissional que vive na mesmice o tempo todo. A gente não vai querer que os nossos colegas se sobressaiam e a gente fique lá atrás o tempo inteiro. A gente quer acompanhar as mudanças. A gente quer que todos se sobressaiam, mas a gente precisa querer se sobressair também. Como é que a gente faz isso? É pesquisando, é estudando. Só assim a gente vai conseguir realizar uma prática pedagógica efetiva. E fora que a gente passa a trabalhar com muito mais segurança. E uma outra coisa importante, gente, eu falei que o ensino híbrido está muito ligado à questão da personalização, à questão de conhecer o aluno individualmente. Então, a gente precisa conhecer a realidade social dos nossos estudantes. A gente precisa saber quem são os nossos estudantes, onde eles moram, com quem eles moram, pelo que eles se interessam. A gente precisa ter esse interesse. Vocês lembram que no início da minha fala eu fiz uma apresentação e eu falei sobre mim, eu falei que eu era curiosa pelas novas tecnologias. Ali foi uma forma de aproximar pessoas que não me conhecem de mim, para que o diálogo aqui fluísse mais. É da mesma forma na sala de aula. A gente precisa saber quem é o nosso aluno. O meu aluno gosta de quê? Ele se interessa pelo quê? Ele vive com quem? Então, conhecendo o aluno, a gente consegue ir longe. E o ensino híbrido, ele só funciona se a gente tiver disposição e conhecimento em relação ao nosso aluno. A gente precisa querer saber. Muitas vezes a gente é tão indiferente, não é? A gente passa por tantos alunos durante as nossas aulas e a gente não sabe uma história de vida dos nossos alunos. A gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe o que ele enfrentou na vida. E quando a gente sabe disso, gente, isso faz toda a diferença. Quando a gente conhece o aluno, isso faz um diferencial incrível. Olha, mais imagens da nossa trilha aí. Quando a gente está numa viagem, a gente aprende com as paisagens, não é? Quem aqui não gosta de ficar ali no ônibus, no carro, ali na janela, observando as imagens da trilha? E olha aqui, pensar a educação como um ecossistema, é isso que vai fazer a grande diferença nesses tempos pandêmicos, dessa volta. A gente precisa pensar na educação como um ecossistema. E o que é que tem de diferente no ecossistema? O ecossistema, ele tem harmonia. Tudo é muito equilibrado na natureza, tudo uma coisa depende da outra, as cadeias elas se conectam. Então, na educação também, a gente precisa trabalhar como um ecossistema, a gente precisa ser, de fato, ecossistemas, nós precisamos nos conectar. E quando eu falo de conectar aqui, eu não estou falando só de internet, eu estou falando de nos conectar com a instituição, com os nossos colegas, com os nossos alunos, com a Secretaria Municipal de Educação, para que a gente consiga fazer um trabalho harmonioso, um trabalho em cadeia. Olha, mais imagem aqui que a gente vê na nossa viagem, na nossa trilha.
E aí vem o Bauman com a ideia dele de mundo líquido, e ele diz: a capacidade de adaptação a cenários imprevisíveis é fundamental. É uma outra característica que o professor, que o educador do ensino híbrido, ele precisa ter. Ele precisa ter capacidade de se adaptar a novos cenários. Imaginem se nós não conseguíssemos nos adaptar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Nós nem estaríamos aqui mais, não é? Quantas situações difíceis, quantos aqui não enfrentaram o próprio vírus, quantos não ficaram temerosos por situações de familiares que ficaram terrivelmente doentes, outros acabaram perdendo a vida. E em relação à educação, vejam como que foi difícil a gente se adaptar para esse ensino remoto. Pensemos nas crianças, como está sendo difícil para eles realizarem as atividades. Eu estava até conversando com a Leia aqui antes de começar, assim, o quanto que as nossas crianças estão cansadas de atividades remotas. Então, mas é uma adaptação, não é? Nós também, professores, estamos cansados do preparo, de tantas atividades, mas a gente precisa ser adaptável. No ensino híbrido não cabe ninguém que não consiga se adaptar às novas situações. E eu vou dizer, gente, o ensino híbrido ele é um caminho sem volta. Há quem diga que a pandemia fez uma coisa com a gente. Nós estávamos na educação lá no século XIX e a pandemia jogou a gente no século XXI. De repente, a gente acordou e disse, meu Deus, o mundo mudou e eu não tinha percebido isso. E a gente precisa se adaptar. Ou a gente se adapta ou a gente vai precisar sair desse meio, porque a educação não permite mais pessoas que não se adaptem. E aí a gente vai pensar nos modelos do ensino híbrido. Eu queria dizer para vocês que depois eu vou estar disponibilizando material que vai ajudar muito sobre isso. Então, o ensino híbrido ele é um ensino organizado. E existem os modelos de ensino híbrido. Existem dois tipos de modelos, os sustentados e os disruptivos. Eu vou disponibilizar no grupo da educação e depois para quem quer também um PDF que vai ajudar muito, que vai explicar melhor tudo isso. Mas o que são os modelos sustentados no ensino híbrido? São modelos que conservam as características da maioria das instituições de ensino brasileira. É um modelo que não tem mudanças tão abruptas. Por exemplo, a divisão por turmas continua no ensino híbrido sustentado, a divisão por série continua também da mesma forma, a estrutura circular, dentre outros. Então, ele é sustentado por quê? Muita coisa do ensino tradicional que já acontecia, ele continuará acontecendo, elas continuarão acontecendo, essas coisas. Mas aí tem um outro modelo do ensino híbrido que a gente chama de modelos disruptivos. Por que disruptivos? Disruptivos está ligado à questão de rupturas. Modificam as características citadas acima, existe uma quebra. Por exemplo, os alunos de diferentes idades, séries, eles podem, no ensino híbrido disruptivo, eles conseguem aprender juntos na mesma série. Não tem a questão de 6º ano, 7º ano, 1º ano, 2º, não. Eles se misturam. E, então, existe uma ruptura total. Nada do que se usava é aproveitado, mas práticas novas são colocadas. Hoje, aqui, nós vamos falar só dos modelos sustentados, porque são os que mais se adequam à nossa realidade. Então, a gente está vendo aí o nosso quadro. Os modelos sustentados, a gente tem o modelo de rotação, que são os modelos sustentados. Existe a rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida, e tem também a rotação individual, que ela está lá no modelo disruptivo, mas ela pode também se casar aqui nesse modelo sustentado. E aí, nos modelos disruptivos, nós temos o modelo flex, à la carte e o modelo virtual enriquecido. Esses já são mais difíceis porque eles mudam totalmente a realidade. Mas quem sabe um dia, quem sabe mesmo a gente consegue aí chegar nesse nível da gente conseguir trabalhar os modelos disruptivos. Mas hoje a gente queria apresentar para vocês esses 4 modelos aí de ensino híbrido sustentados, para que a gente possa estar nesse retorno híbrido tentando realizar em nossas salas. Eles são muito interessantes. Por quê? Porque eles respeitam a individualidade do aluno, eles são modelos personalizados, eles são modelos que trabalham-se com competências e habilidades. O aluno ele precisa consolidar as habilidades que não conseguiu ainda, e o mais importante de tudo é que o aluno consegue perceber
todo esse processo, ele consegue entender onde ele está e onde ele precisa chegar. E aí a gente traz aqui uma primeira ideia, é a rotação por estações. Vejam aí como a sala de aula está organizada, não é? Em pequenos grupos. E aí muitos podem dizer, mas com a pandemia não dá para trabalhar em grupos. Dá, se a gente conseguir colocar os alunos de forma de forma mais separadas. E lembrando, gente, que nesse retorno híbrido a gente não pode pensar só na sala de aula como espaço possível. O pátio de uma escola vira uma sala de aula. Uma árvore que tem na escola pode virar uma sala de aula. Existem diversas possibilidades. Então, como é que funciona o modelo rotação por estações? As turmas são divididas em pequenos grupos, e aí nem vão ser grandes grupos, porque quando a gente retornar, serão pequenos grupos. Então, a gente pode colocar grupos de 4 alunos, de 3 alunos, e então se divide a turma em pequenos grupos, e o professor pode estar fixo em um desses grupos ou não. Não existe essa obrigatoriedade do professor estar fixo, porque o aluno ele é autônomo no processo. E aí, em cada estação, se realizam atividades diferentes. Tem professores que até fazem as estações por cor, estação azul, estação amarela, estação vermelha, e por aí vai. Então, pode ser, a quantidade de estação depende de cada professor. Ele não quer colocar um grupo com muitos alunos ali, ele pode criar estações menores, com 3 alunos, afastados ali, pode se juntar às mesas da escola e separar os alunos. As estações, eu já fiz isso em trabalhos com professores, deu muito certo, assim, é muito bom esse trabalho com estações. Com alunos eu não tive ainda a experiência, mas eu tenho visto, assim, muitas experiências de escolas como as nossas, e assim que a gente voltar, eu pretendo tentar implantar, porque eu acredito que é possível. Mas, assim, com os educadores deu muito certo, e esse modelo já tem usado por diversas instituições. Cada estação, gente, realiza uma atividade diferente. O objetivo geral é o mesmo para cada estação, mas existem objetivos específicos. Cada estação tem um objetivo específico. E existe um objeto central da sala. Assim, é preciso que se trabalhe em cada estação as competências e as habilidades necessárias. E todas possuem o mesmo tempo de duração. Pelo menos um dos grupos deverá utilizar uma atividade que envolva tecnologia digital, para coletar dados para o professor. E é importante a gente perceber como que existe essa coleta de dados. E o legal é que, numa aula, por exemplo, de 45, 50 minutos, ou de 1 hora, o professor divide o tempo e cada aluno vai ficar em cada estação, por exemplo, 15 minutos, 18 minutos. Tem o tempo ali, é necessário que o professor deixe um tempinho extra para a organização, e aí cada aluno vai ficar um determinado tempo, realizando atividades voltadas para um mesmo objeto de conhecimento e com objetivos diferentes. Olha aqui, por exemplo, uma sala de aula parecida com a nossa. Aqui tem um grupo onde os alunos estão fazendo uma pesquisa, onde eles estão com atividades. Outro grupo, nós temos alunos com um computador. Tem um outro grupo aí que os meninos estão analisando imagens. Aqui é um trabalho sobre violência. E tem um outro grupo também que está preenchendo o questionário, fazendo um levantamento de dados. Aqui eu trouxe uma tabela que foi utilizada ali, estação 1, eles estão analisando um jornal com temas sobre violência, e na estação 2, que eles estão com o computador, eles estão assistindo um videoclipe relacionado à violência, e na estação 3, eles estão analisando fotografias com a mesma temática, violência. E aí o professor entrega uma tabela, em épocas de pandemia, é interessante que cada um receba uma cópia para que não fique ali trocando o mesmo material. Então, os alunos na estação 1, eles vão identificar de que forma a violência foi representada no documento, e o aluno vai colocar a opinião dele sobre o conteúdo do documento. Na estação 2 também, e na estação 3 também. E aí eles vão elaborar uma conclusão do fechamento. Veja como é interessante, assim, o aluno ele é ativo o tempo inteiro, e aí ele participou da estação ali, onde eles estavam avaliando o jornal, aí deu tempo, ele já vai para outra estação, aí troca-se os alunos, onde está se realizando a análise de fotografias. Depois do tempo, ele vai para outra estação, onde eles vão estar ouvindo um videoclipe. É uma metodologia bem legal essa questão da rotação por estações. Às vezes a gente pensa assim, gente, aula de 1 hora é muito tempo, mas quando se faz atividades desse jeito aqui, o tempo passa voando e o aluno ele não se torna
apenas objeto, ele não fica só ouvindo, porque o jovem, o adolescente, a criança do século XXI, eles são nativos digitais, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes, e aí no questionário alguns colocaram que os alunos são desinteressados. Mas eles são desinteressados por quê? Será que o nosso ensino de hoje está adequado a esse aluno que nós temos no século XXI? E aí depois vem uma outra ideia, essa é a segunda ideia, são 4, do ensino híbrido, é o laboratório rotacional. Olha aqui a imagem de como é que funciona mais ou menos. Sim, gente, eu queria voltar lá só para falar que a gente disse que pelo menos um dos grupos fará atividade usando tecnologia. E aí alguém pode dizer, na minha escola o laboratório de informática não funciona, na minha escola a internet é ruim, mas existem possibilidades. É possível se enviar dados através de Bluetooth, é possível que se use a câmera de um celular para fazer um determinado tipo de atividades, é preciso que o professor copie no pendrive para a escola, se não tiver internet, copie o material no pendrive, leve, é possível que se utilize PowerPoint, um grupo pode estar analisando ali os slides que o professor já leva salvo para a sala de aula, porque se não tiver internet, mas pelo menos um computador, a escola vai ter. Então, não é necessário que fique um aluno para cada computador, por exemplo. E, às vezes, gente, até o celular do próprio aluno. Não é? Vocês podem combinar antes e tudo. Claro que muitos não querem que os alunos levem celular o tempo inteiro. Há controvérsias, não é? Mas aí vocês podem combinar. Olha, amanhã nós vamos fazer a aula e vocês vão trazer o celular. Nós vamos disponibilizar a internet para vocês. E aí o grupo vai ficar ali fazendo uma pesquisa no celular, por exemplo. Existem várias possibilidades. Uma tecnologia, uma música, por exemplo. Você pegar o som da escola ali e tocar uma música. O grupo da tecnologia pode estar ouvindo a música ali e não deixa de ser tecnologia. Um texto que foi impresso também, dá para se trabalhar muito bem. Então, as possibilidades são diversas. O importante é que a gente redesenhe. É necessário redesenhar o ensino híbrido e adaptar a nossa escola, dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer aqui. Aí, voltando para o laboratório rotacional. O laboratório rotacional, você divide a turma em 2 estações. Vocês viram que na estação, rotação por estações são várias estações. No laboratório rotacional, se permite 2 estações. Cada grupo realiza uma atividade diferente em cada estação. Uma das estações utiliza tecnologia digital, das formas que eu coloquei aqui. Não é necessário que seja o laboratório de informática da escola, mas existem várias possibilidades. Não tem a necessidade da presença integral do professor. O professor ele pode ficar fazendo um rodízio nas estações, em uma das estações ele pode estar explicando, por exemplo, o conteúdo, aprofundando o conteúdo, enquanto os alunos passam pelas demais. Nesse caso aqui também, existe uma sala de aula montada com o professor, um grupo com o professor com os alunos, e na outra o grupo de alunos estará realizando essas atividades usando uma tecnologia digital entre eles. Então, são tarefas interdependentes umas das outras, todas ligadas a um objetivo central. Gente, tem que ter objetivo definido. O professor tem que saber quais as competências, quais as habilidades ele vai estar trabalhando. Depois dessa dinâmica, o professor ele junta todos e faz um fechamento, adotando as estratégias que ele julgar melhor. Então, esse é o laboratório rotacional. E aqui tem como funcionam as rotações, tem atividades aqui na Khan Academy, que é uma plataforma maravilhosa, onde os estudantes conseguem realizar exercícios, eles conseguem assistir vídeos, eles conseguem assistir diversas videoaulas, eles conseguem jogar, assim, algo revolucionário, essa parte de gamificação, principalmente, e aí o aluno consegue ir acompanhando a sua pontuação. Então, vocês podem colocar no Google Khan Academy, que vocês vão perceber que é um mundo de possibilidades, tanto para o professor quanto para os alunos. Os dois, dá para o professor preparar aulas, dá para o professor preparar estratégia, dá para o aluno criar o seu próprio plano de estudo. E aqui, como vocês estão vendo, um grupo está realizando atividades na Khan Academy, às vezes até se o aluno tiver um notebook, por exemplo, ele pode levar, se tiver um tablet, só que tudo tem que ser combinado, porque essas aulas elas não vão acontecer todos os dias, elas são atividades pontuais, o professor pode ir fazendo de forma esporádica. Aqui tem texto e listas de exercícios de matemática, por exemplo, contextuados na temática de lixo nos oceanos,
que era isso que o professor, aqui no caso, estava trabalhando. Então, o professor disponibiliza listas de exercícios e o aluno vai responder. E aí vem aqui a sala de aula invertida, que é maravilhosa. E a sala de aula invertida, ela dá para usar perfeitamente aí nesse retorno híbrido. Por quê? Como é que funciona a sala de aula invertida? Os papéis se invertem. Ao invés do aluno estudar o conteúdo na sala de aula, ele vai estudar o conteúdo em casa, o professor vai direcionar, tem que ser muito... O professor tem que estar presente ali na casa do aluno, porque o aluno ele vai sair da escola com tudo direcionado, sabendo o que é que ele vai fazer. Então, ele pode assistir um vídeo sobre o conteúdo, ele pode fazer a leitura de um conteúdo, ele vai se aprofundar. E aí, quando ele chega na sala, ele vai praticar os conceitos aprendidos. O professor ele vai ser realmente um mediador. Ele vai estar ajudando o aluno ali a praticar tudo aquilo que ele estudou. Então, vejam que não existe tanta perda de tempo em relação à explicação de conteúdos, que é importante. Vai ter um momento do professor explicar o conteúdo, mas o aluno ele se aprofunda muito em casa. E a partir daí, isso é um processo, gente. Não é de uma hora para outra que os alunos vão ficar craques nisso e vão se tornar autodidatas. Mas aí o professor ele vai estar orientando, ele vai estar instigando, vai estar trabalhando isso. E o aluno, aos poucos, ele vai começar a conseguir realizar. Não é isso que a gente sempre quis? Que os nossos alunos estudassem em casa. Esse é o sonho de todo bom professor. Tem professor que não é tão bom assim. Eu já ouvi casos, assim, não aqui em Cristópolis, mas de locais onde os professores não gostavam que os alunos estudavam, porque os alunos chegariam sabendo mais do que ele. Olha que absurdo. Mas, na verdade, o bom professor, ele quer que o aluno saiba mesmo, porque acabou esse negócio do professor ser o dono do conhecimento. Porque o conhecimento está na palma da nossa mão, o conhecimento está no bolso dos alunos, onde ele quiser, ele tem o conhecimento. Então, a gente vai ter que baixar essa bola e a gente vai ter que dizer para os nossos alunos, olha, eu não sei mais nada, assim, eu estou aqui para mediar, eu quero ser um guia aqui para a gente aprender juntos. Então, na sala de aula invertida é assim, a casa vira uma sala de aula. Antes, o aluno não fazia só atividades em casa, só respondia tarefas, só respondia exercícios. Na sala de aula invertida, ele vai estudar o conteúdo, ele vai se aprofundar no conteúdo, e é na escola, ali no momento da sala de aula, que ele vai estar respondendo atividades. E essas atividades não precisam ser só atividades impressas. Pode ser um jogo, como eu falei ali da Khan Academy. Tem a Gu Educa também, que é uma plataforma muito boa para jogos. O aluno jogando ali, ele consegue aprender. Porque o jovem, o adolescente, a criança, eles gostam de desafios, gente. Às vezes a gente diz que a escola é interessante porque a gente está ali sempre na zona de desenvolvimento real. A gente não trabalha o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. O aluno ele precisa ser desafiado. Coloque o aluno numa gincana, coloque o aluno no jogo para a gente ver como que eles querem conseguir. Então, a sala precisa ser ativa dessa forma. Então, essa é a sala de aula invertida. Então, antes, olha só essa imagem. Estudantes se preparam para participar das atividades. Durante, estudantes aplicam os conceitos aprendidos com a supervisão. A supervisão do professor é muito importante. O professor não vai deixar a turma ao léu, o professor vai estar ali supervisionando. E depois os estudantes checam o seu conhecimento e assim eles vão ampliando a sua aprendizagem, ele vai adquirindo competências, ele vai consolidando habilidades, e isso tudo é muito bom. Tem aqui algumas razões, eu foquei muito na sala de aula invertida, porque eu acredito que vai dar para a gente fazer muito isso quando a gente retomar, não é? Vai dar para a gente estar ajudando o nosso aluno nesse sentido. Razões para usar a sala de aula invertida. Ajuda os alunos a se superarem com diferentes habilidades, porque, gente, quando os nossos alunos retomarem, a gente vai receber alunos de diferentes níveis. Se a gente achava que as turmas já estavam desniveladas, que os alunos não sabiam a mesma coisa, quando eles retomarem, aí que vai ser aí que o desnivelamento, entre aspas, vai ser grande. Então, a gente precisa se preparar para esse momento. Então, a sala de aula invertida ajuda nisso. Até porque o professor ele pode estar ali, de acordo com a necessidade de cada aluno, disponibilizando materiais diferentes
para cada aluno. O professor do campo, que trabalha com classe multisseriada, ele sabe muito do que eu estou falando, né? Porque o professor ele precisa ter essa habilidade assim, de estar realizando, trabalhando com diferentes níveis. E nós, do ensino regular, nós não somos diferentes, não. Se a gente for pensar bem, é quase que uma classe multisseriada, e as desigualdades vão se acentuar mais ainda. Então, a gente precisa atender os alunos na sua especificidade. Se a gente fizer vista grossa e achar que está todo mundo igual, todo mundo no mesmo nível, a gente vai fingir que a gente está ensinando. E os nossos alunos nem vão conseguir fingir que estão aprendendo. Então, a gente precisa trabalhar com as especificidades. A sala de aula invertida intensifica a relação professor-aluno e aluno-aluno. Faz com que o professor se aproxime mais do aluno, porque o professor ele vai estar ali se relacionando individualmente com o aluno, e alunos com alunos também. E aqui na sala de aula invertida vai acontecer a verdadeira diferenciação. E essa diferença não é ruim, não. A gente não pode tratar o ser humano como iguais. Não é só porque a gente está voltando numa pandemia, não, é porque nunca foi assim. Os nossos alunos nunca foram iguais, e a gente precisou de uma pandemia para abrir os nossos olhos em relação a isso, mas sempre foi assim, e ainda bem que é dessa forma. Cada ser humano responde de uma forma, cada ser humano tem um tempo diferente. Não significa que um saiba e outro não saiba. Não, todos sabem, mas no seu tempo diferente. Então, a gente precisa trabalhar essas especificidades. E muda também a questão do gerenciamento da sala de aula. Gente, tudo isso que eu estou propondo aqui do ensino híbrido faz com que o professor deixe de ser o gerente da sala, mas os alunos eles se tornam autônomos no processo. Os alunos passam a ganhar autonomia. E aí, por último, tem a rotação individual. O modelo de rotação individual, como vocês podem ver aqui na imagem, existe uma agenda aqui no processo, mas cada aluno tem uma agenda diferente, de acordo com as suas necessidades. Quais as habilidades que o aluno precisa consolidar? Então, a agenda do aluno vai ser de acordo com a sua necessidade. Esse modelo de rotação individual, que é o último modelo que a gente vai falar hoje, é um modelo sustentado, que dá para a gente sustentar ali aquela mesma ideia de sala de aula, mas a gente adapta, permite que os alunos rotacionem através das estações, mas, diferente de outros modelos, o aluno ele tem o seu roteiro programado, por ele mesmo ou pelo professor. Na Khan Academy é da mesma forma, assim, o aluno ele consegue realizar o seu próprio processo ali de aprendizagem, é algo bem específico. Então, ele vai rotacionar pelos grupos, só que ele vai rotacionar sozinho. Ele vai passar por cada grupo. Olha, tem um grupo ali que está fazendo um debate, tem um grupo que está ali analisando imagens, tem um grupo que está respondendo atividades escritas, tem um grupo que está lendo conteúdo, e ele vai estar de acordo com as suas necessidades, porque, de repente, o aluno já está mais desenvolvido, ele não precisa passar por todas, ele passa por algumas estações. Só que eles vão passar pelas estações que fazem sentido para a sua aprendizagem. Por que às vezes os nossos alunos se desinteressam? Porque aquilo que a gente está tentando ensinar não faz sentido para a aprendizagem dele. Ou porque está muito aquém daquilo que ele precisaria aprender, ou porque a gente está propondo coisas muito além. Então, nem nós nos interessaríamos por algo que estivesse muito abaixo daquilo que a gente poderia aprender, ou por algo que estivesse muito além, tem que estar dentro ali da zona de desenvolvimento proximal. E aí, quando a gente está numa viagem, a gente aprende dicas, não é? São dicas que vão servir para outras viagens. E aqui a gente está numa trilha, como eu falei para vocês. Então, quais as dicas que a gente deixa nessa trilha, nessa nossa trilha, para os nossos trilheiros, para os nossos viajantes? Vamos utilizar redes sociais. Vamos utilizar aplicativos de mensagem. Por quê? Porque disso nossos alunos gostam. Eles nasceram nessa cultura. Talvez a gente consiga passar um dia, dois, claro que a gente falta ficar louco, mas a gente consegue ficar sem WhatsApp, sem Instagram, mas para os nossos alunos é uma realidade bem difícil. Então, se eles gostam de Instagram, se eles gostam de WhatsApp, coloquei Facebook aqui, fiquei morrendo de medo de colocar o Facebook e de vocês acharem que eu estou muito velha, por colocar o Facebook. Os alunos, muitos deles não querem saber de Facebook não, viu? Mas tem alunos da EJA que gostam de Facebook. Alunos mais velhos, eles têm Facebook sim. Então, por que não usar o Instagram para criar uma página de uma disciplina? Tem escolas que estão fazendo a página, eu queria aproveitar aqui para divulgar a página o Instagram do São Pedro, que foi criado agora.
pedir para que vocês estejam seguindo, tem o Colégio Estadual de Cristópolis, e eu sei que tem outras escolas também que tem Instagram, então sigam, e dá para se fazer várias coisas ali, dá para se criar Instagram até de projetos específicos, de uma disciplina específica. Imagine o Instagram das turmas de geografia da escola, alunos que se interessem por história, vamos criar um Instagram, ou grupos de WhatsApp. Eu criei o grupo de WhatsApp para os meus alunos ali do São Pedro, os alunos dos plantões. E está bem legal, assim, a integração está muito boa para os alunos que participam dos plantões. Então, é isso. Eles gostam dessas tecnologias, a gente precisa usá-las como aliados. A gente não pode dizer, menino, larga o celular, menino, deixa isso de lado. Não, o celular pode ir para a sala de aula e pode ser usado se for bem direcionado. Ferramentas para a educação, como o Google Forms, o Google Formulário. Lembram da pesquisa que eu disponibilizei, que eu sei que muitos de vocês trabalham até com avaliações pelo Google Formulário? Dá para fazer tanta coisa legal ali. Dá para se fazer provas, dá para se fazer avaliações, não é? Dá para se fazer diversas atividades, construções de gráficos, dá para se usar o YouTube, que é maravilhoso. Eu queria falar de novo da Khan Academy, que tem exercícios, videoaulas, jogos, aprendizagem personalizadas, acompanhamento do progresso individual e da turma como um todo. Tem também o Gu Educa, que traz esse processo aí de jogos para crianças e adolescentes. Isso serve até para quem tem filhos, viu? Não só para nós como educadores, mas os nossos filhos também podem. Tem o Google Earth ou Google Terra, que dá para você fazer um trabalho com geografia, por exemplo, dá para você dar um pulo em qualquer lugar do mundo através dele. Mais uma vez o YouTube. Claro, o professor sempre tem que ser o guia. Se o professor não for o guia, nada disso dá certo. Mas se o professor for o guia, os nossos alunos irão longe. Agora, como pensar o ensino, no ensino híbrido? Os objetivos precisam ser claros, muito claros. Os métodos e técnicas precisam ser diferenciados para os estudantes. Por isso, o professor precisa ser ávido pela pesquisa. Garantia de acesso aos vídeos e materiais pelos estudantes. Não é porque o aluno não tem internet na localidade que ele não possa assistir o vídeo. Às vezes, a escola é o local que o aluno tem, inclusive, para usar a internet. Então, atividades relacionadas à internet, o aluno que não tem em casa, ele pode fazer na própria escola, quando a gente trabalha assim, de forma personalizada. Elaboração de atividades cativantes em sala de aula. A avaliação é muito importante nesse processo, então é preciso que o professor crie instrumentos avaliativos para demonstração dos alunos, os objetivos de aprendizagem construídos. Eu preciso saber onde o meu aluno está e onde ele precisa chegar. Eu preciso saber quais as habilidades foram consolidadas e quais ainda necessitam de serem consolidadas. Então, é preciso que a avaliação esteja também no centro desse processo. Quais as contribuições do ensino híbrido para o ensino de aprendizagem? Responsabilidade do aprendiz pela aprendizagem. O aluno ele se torna responsável e tudo que a gente mais quer são alunos responsáveis. Então, se a gente trabalhar assim no início, eu acredito que não vai ser tão fácil, mas depois os nossos alunos se tornarão autônomos. Personalize e diferencie a sala de aula. Nada melhor do que uma sala de aula personalizada. Não adianta a gente tratar como padrões, como padrão, olhar para os nossos alunos e ver apenas números, alunos uniformizados ali, colocar todo mundo dentro de uma caixinha, como se todo mundo coubesse na mesma caixinha. A gente precisa perceber que os nossos alunos são diferentes e que precisam ser tratados como o tal. Desloca a aprendizagem para o centro. A aprendizagem passa a ser o centro do processo. Muitas vezes a gente só quer transferir o conhecimento e a gente não está nem aí se houve ou não aprendizagem. Reduz a papelada, o que a gente mais quer é diminuir papéis, não é? Então, estimula também os feedbacks imediatos. A gente consegue saber ali na hora, consegue avaliar o aluno durante o processo. Oportuniza a recuperação de aprendizagem. Alunos que estão lá atrás, eles começam a avançar. Admite vários meios de aprendizagem do conteúdo. O aluno não vai aprender mais só com o professor dando aula. As possibilidades são inúmeras. Ele aprende com o debate, ele aprende resolvendo questões, ele aprende ouvindo uma música, ele aprende analisando imagens, ele aprende assistindo um filme, ele aprende de diversas formas. Isso é muito bom.
oportuniza maior interação. Aulas assim, elas nunca ficam chatas, porque todos têm atividades diferentes para realizar de acordo com aquilo que interessa. Muda o papel do professor. A gente deixa de ser transmissor de conhecimento e a gente passa a ser mediador. O professor passa a ser um guia do processo. Ensina o valor da aprendizagem, não adestramento. Muitas vezes o que acontece nas escolas é adestramento. Os alunos são adestrados a calarem a boca, a ficarem quietos, a não se mexerem. Mas e a aprendizagem, gente? A gente está formando robôs que a gente está programando e está dizendo, faça isso, faça aquilo outro, e eles só obedecem. Não, a gente quer pessoas pensantes, cada vez mais pensantes. Atividades assim, engajem estudantes e famílias. Então, são atividades práticas importantíssimas para dinamizar a sala de aula. Como é que tem que ser todo esse preparo? É necessário conversa com o estudante para que isso dê certo. O professor precisa conversar muito com os estudantes, porque implantar esse ritmo, eu não estou sendo utópica aqui de dizer que é uma coisa fácil, não é, mas com o diálogo isso acontece. As famílias precisam entender também como que está acontecendo o processo de aprendizagem, por isso é importante o contato com as famílias. As aulas precisam ser muito bem planejadas. Esse modelo, muitas pessoas não gostam porque exige planejamento, mas o planejamento é importantíssimo no processo. Ensine os estudantes a assistirem os vídeos, a fazerem anotações. Às vezes o aluno não estuda sozinho porque ele não sabe como fazer isso. Mas se a gente começar a ensinar, se a gente começar a ajudar os alunos a realizarem anotações, essas coisas acontecem. Estimule perguntas criativas, estimule a interação. Às vezes, perguntas disparadoras geram uma aula maravilhosa. Ajuste os objetivos, principalmente de acordo com cada aluno. Desenvolva um sistema de avaliação formativo. A avaliação precisa ser formativa. O aluno ali, em todo o processo, ele precisa ser formado. Cada atividade precisa ser um respaldo para que outras atividades aconteçam, para que o aluno cresça no processo. Compreenda as evidências de aprendizagem e utilize a autoavaliação. Tudo isso é muito importante. E a gente precisa entender que o futuro nunca falha. E aí, serviu como respaldo para a educação da gente. Vou disponibilizar o link, vocês podem baixar o PDF. Leiam o livro inteiro, porque o livro traz planos de aula. O livro ensina como o professor realizar esse projeto. É um livro interessante porque foi criado por professores que trabalharam dessa forma, professores que criaram esses modelos. Então, eles dão sugestões de estações, eles dizem como realizar o plano de aula. Eu vou estar colocando lá no grupo, assim que terminar aqui. E, por fim, foi algo que foi solicitado, a Magá me pediu, para que a gente contasse um pouquinho da experiência da escola. Aqui é o Colégio Estadual de Cristópolis, no qual eu sou coordenadora. Então, nós fomos as primeiras escolas a voltar, e eu sempre digo, gente, não foi confortável o retorno. A gente sabia da importância do retorno, mas quando nós voltamos, o vírus ainda estava muito mais forte do que agora. Então, a gente voltou com tanto receio, com tanto medo. Alguns professores passaram mal. Eu soube de escolas onde alunos passaram mal, nas escolas também, ansiosos, com medo, pais receosos. Mas, assim, a escola sempre procurou se preparar da melhor forma e da forma mais segura para esse retorno. Por falar nisso, eu queria mandar um abraço para todos os servidores, professores do Colégio Estadual, e para a Anice, diretora, Betânia, vice-diretora. Então, a escola tentou se preparar. Agimos com perfeição de forma nenhuma, porque eu acho que ninguém vai conseguir 100% de segurança. Mas aqui nós temos aqui o protocolo da Bahia, são as orientações que o Estado disponibilizou para o retorno híbrido, e aí vocês viram que existem dois tipos de turma A e turma B.
a gente dividiu as salas de aula em 2 turmas, e aí as turmas, a gente tinha a opção, ou eles iriam à escola em dias intercalados, ou eles iriam uma semana sim, outra semana não. Na semana, nós dividimos em 2 tempos, o tempo casa e o tempo escola. No tempo escola, a turma 1 estaria com o professor, realizando atividade. Aí depois, essa turma iria para o tempo casa, na semana seguinte, é assim que está sendo, e eles realizam atividades orientadas pelos professores. Os professores, às vezes, ainda utilizam o Google Sala de Aula, deixam atividades lá. Nós ainda estamos trabalhando, inclusive, com aulas online, através do Google Meet. Nós temos professores gestantes, que, pela lei, eles não estão indo para a escola, mas as aulas são transmitidas, da cidade onde eles moram, eles transmitem as aulas, então, os alunos assistem às aulas ali dentro da sala, olha que legal, sem a presença física do professor. Mas aí eles têm os líderes de classe que orientam todo esse processo, e os líderes já entram ali, tudo no Google Meet. Às vezes o professor manda um vídeo também pelo e-mail, já prontinho, e os alunos assistem aulas. Mas a gente está trabalhando com essas 2 realidades. Uma semana tem um grupo na escola, na outra semana nós temos um outro grupo. E o grupo que está no tempo casa está realizando atividades orientadas pelos professores. Temos uma outra página aqui, que é a parte do protocolo, que diz o que acontece em casos suspeitos. A escola se preparou em relação a cartazes. A escola fez cartazes em relação às refeições, se espalhou por todas as cantinas, explicando para o aluno. Tem cartazes também, eu não coloquei a foto, mas para o pessoal da merenda, explicando como manusear os alimentos, utilização do bebedouro com segurança, os banheiros. Vejam aí que nas portas dos banheiros também tem os cartazes para a segurança. A escola tentou melhorar a questão do laboratório de informática. Eu não sei se vocês se lembram como eram, mas eram enfileirados, os móveis eram mais antigos. Então, a escola reprogramou tudo isso e reconstruiu, reformou o laboratório de informática. A escola conseguiu fazer essa biblioteca aqui. A escola já tinha vários livros, mas os livros estavam amontoados. Então, pensando nesse retorno, a escola organizou os livros, e aqui dá para os alunos fazerem diversas atividades, como essas, inclusive, que eu falei para vocês. A questão da sala dos professores também foi melhorada. E a gente, aqui foi no primeiro dia de aula, todo mundo morrendo de medo do retorno. E a gente ainda está, né? Porque a pandemia ainda acontece, mas assim, a gente... Até que no cartaz de boas-vindas a gente colocou, olha, sejam bem-vindos, e nós desejamos que seja um recomeço seguro, cheio de aprendizados e repletos de sorrisos, mesmo por trás das máscaras, né? Porque não é fácil. E aqui são os alunos chegando no primeiro dia de aula, aferindo a temperatura dos alunos. Aqui existem várias pias, dispensers instalados nas escolas, o aluno ele precisa passar por essas pias, depois ele vai lá, tem a menina com álcool lá atrás, higieniza as mãos com álcool. Aqui foi o primeiro dia de aula, as salas, vejam aí que tem faixas isolando algumas cadeiras para os alunos saberem que não podem utilizá-las. Então, não foi tudo fácil para o Colégio Estadual de Cristópolis voltar. Nós estamos enfrentando diversas dificuldades. Uma delas é a carência de professores. Infelizmente, nós não temos professor de história na escola, nós não temos professores, nós estamos com carência de professores de história, de geografia, de inglês e de algumas eletivas, que são disciplinas para o novo ensino médio, também a gente está sem professores. Nós temos carência de profissionais de apoio. Infelizmente, o anexo aqui está funcionando sem porteiro, e à noite também está sem porteiro. Isso é bastante complicado, né? Ainda mais em meio a uma pandemia, porque o pessoal da portaria é importante. Nós temos alunos com comorbidades, alunos que têm problemas de saúde, muitos com problemas de asma, outros fizeram cirurgias recentes, outros enfrentando situações adversas relacionadas à saúde, que não estão frequentando a escola. E a gente entende que eles têm razão, só que o governo, no protocolo, diz que só é aceito se os pais enviarem um atestado médico, comprovando de que o aluno não pode ir por isso. Nós ainda estamos com a necessidade de transporte para algumas localidades. A secretaria disponibilizou, mas ainda tem algumas localidades, principalmente à noite, que o ônibus não chega até lá. A evasão escolar, infelizmente, está enorme, gente. Nós temos alunos, o segundo ano, por exemplo, era uma turma de 39 alunos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 4 alunos
frequentando o segundo do noturno. Na escola sede, a gente tem mais ou menos 40, 30 alunos que voltaram. No anexo também, vejam que nós somos uma escola com mais de 600 alunos. Então, essa é uma grande preocupação da escola, combater essa questão da evasão, e o município deve se preparar para isso também. No caso do município, são alunos com idades inferiores. Eu acho que os pais têm mais autonomia nesse sentido. No caso dos alunos do Colégio Estadual de Cristópolis, muitos, eles acabaram tendo que sair para trabalhar. É grande o número de pessoas que arrumaram emprego por conta da pandemia, porque é um outro problema originado pela pandemia. Alunos que são muitas vezes pais de família, mães de família, arrimos de casa, pessoas que os pais são doentes e aí eles tiveram que trabalhar. Outras vezes os pais perderam o emprego e eles tiveram que ir para fora. Então, tudo isso ocasionou a questão da evasão. Nós temos também módulos que não são respondidos dentro do prazo, e aí a escola está trabalhando com essa realidade também. Os alunos, os alunos com comorbidades e os alunos onde o transporte não está chegando, os professores estão elaborando módulos para esses. Nós temos os casos que eu falei de professores que ministram aulas de outras cidades. E quais as lições que a gente aprende no caminhar, durante toda essa trilha aí? Quais as lições que o Colégio Estadual de Cristópolis aprendeu, que o município pode aprender? Porque em cada viagem a gente aprende, não é? Então, a primeira coisa, é preciso investir na estrutura física da escola, é preciso que se melhore as estruturas físicas da escola. Todas as medidas de biossegurança precisam ser seguidas à risca. É necessário uma força-tarefa, um grande esforço por parte da secretaria e por parte das escolas para que os protocolos sejam seguidos. É preciso se investir em tecnologias, mais do que nunca é preciso se investir nisso. É preciso se investir em recursos didáticos, livros, jogos, impressões. Os líderes de classe, eles são peças fundamentais. E assim, a gente tem feito um trabalho com líderes no sentido de realizar reuniões com líderes, formações com líderes de classe. Então, os líderes, eles foram peças fundamentais mesmo, eles ajudaram muito a escola a se desenvolver. Os alunos podem auxiliar como monitores. Muitas vezes a gente pensa que não, mas os alunos, eles podem ser monitores. Ali no Colégio Estadual de Cristópolis mesmo, assim, os líderes têm ajudado muito, como eu falei, e é possível que se faça esse trabalho. É necessário estimular a oferta de atividades curriculares complementares, porque os alunos ficaram muito tempo sem frequentar a escola, então essas ACCs, como a gente chama, elas são importantes. Uma outra coisa que a gente aprende, é possível se dominar as tecnologias. Nós tínhamos professores que não falavam nada no Google Meet, e hoje eles dão aula, davam aula, agora a gente voltou, não é? A maioria voltou, mas depois eles começaram a abrir câmera, começaram a falar, e deram shows utilizando o Google Meet. Então, é possível, sim, a gente dominar as tecnologias. É necessário investir em formações para professores, não só para professores, mas para todos os servidores. Os alunos precisam ser ouvidos. Uma coisa que eu sempre digo é que quem tem as respostas para os grandes problemas da educação são os alunos. É necessário, sim, uma adequação curricular, e todos precisam reconhecer a necessidade de mudança. Não adianta a gente achar que está tudo bem, porque, na verdade, a gente precisa perceber, olha, a gente está passando por uma situação difícil e é necessário mudar. Então, essa foi a nossa trilha dessa manhã. Foi muito bom caminhar com vocês. A gente agradece pela companhia e a gente espera que a gente possa trilhar muitas oportunidades juntos. E eu queria pedir ao Cláudio para passar a última música. Uma música de esperança, porque eu acho que é o que todos nós precisamos. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança, enquanto houver sol,
enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Então é isso, gente. Enquanto houver sol, a gente precisa ter esperança. Apesar de tudo que nós falamos, apesar dos pesares que essa pandemia nos ocasionou, a gente precisa ser grato, porque nós estamos vivos, não é? Foram mais de 580 mil brasileiros que perderam as suas vidas. Então eu quero agradecer demais por vocês terem me ouvido até aqui. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação pelo convite e dizer que foi uma manhã muito proveitosa, apesar dos atrasos e tudo, mas ainda bem que a gente conseguiu estar aqui. Eu espero que fique alguma coisa. Eu vou disponibilizar o livro no grupo da educação, e quem quiser mais falar sobre isso, gente, eu estou à disposição e a gente pode estar conversando sobre esse trabalho. E agora eu convido a Leia, que vai estar falando aqui. Olá, gente. Bom dia a todos. Quase boa tarde, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da Aline por essa brilhante palestra. A Aline nos deu de presente essa viagem. Começamos